Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Então, assim, no contexto do adolescer, né, eu acho que é importante, e aí eu vi uma tese de mestrado, quando estava elaborando essa aula, da fala de um adolescente de 15 anos, né, que ser adolescente é a esperança do mundo, a alegria do universo e o desespero do vizinho, né? E a doutora Sheila Zimmermann, em Curitiba, cita e faz uma pesquisa qualitativa exatamente pensando no processo que Isabelle já falou muito bem, que o processo de adolescer é uma transição entre dois mundos totalmente diversos, que é a infância e a vida adulta. No meio desse percurso, há um desenvolvimento que é neurobiológico, que é psicossocial, que é de sexualidade. Então, adolescer tem que ser desmistificado o conceito de que adolescente vai ser sempre esse desespero do vizinho, o desespero dos pais, para que os pais, e principalmente para que esse adolescente ele consiga vivenciar essa adolescência de uma maneira saudável, de uma maneira producente, de uma maneira que os dispositivos de fortalecimento de saúde mental eles possam ser de fato fortalecidos. Então, impactar na saúde mental do adolescente implica, por exemplo, em fortalecer vínculos sociais, ter pertença a um grupo social, fortalecer vínculos familiares. Então, a adolescência deve ser um momento onde, mais do que nunca, os pais, os familiares devem ser interessantes e demonstrar interesse. Então, é o momento de ser interessado e interessante, porque senão você não vai depositar as expectativas adequadas. A gente já vai esperar dos nossos filhos que eles sejam um menino problema, o adolescente rebelde. Na verdade, não. Eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouquinho como o Alan, que é citado na tese de mestrado da Zimmermann, que o adolescente pode ser isso. Eu acho que a cada dia a gente tem que pensá-lo dessa forma, como a esperança do mundo e a alegria do universo, principalmente num contexto político e social que a gente vem enfrentando nos últimos anos de um pouco de desalento, né? E aí, além disso, eu gostaria de pensar assim, eu fui pensando um pouquinho o que seria essas adolescências. Quando a Poliana me falou assim, o tema é adolescências em tempo de pandemia, né? Então a gente, olhando os nossos adolescentes agora, a gente vai ter várias adolescências que são vividas de diversas formas. Minhas filhas vão viver uma adolescência totalmente diferente da adolescência das filhas da moça que ajuda a cuidar das minhas filhas, né? Nesse processo do trabalho como algo intenso, no processo de muitas vezes termos que terceirizar o cuidado parental, né, da gente precisar de ajuda de uma babá em muitos contextos. Então a gente pode ter aquele adolescente que de fato é o estudante, mas ao mesmo tempo a gente vai ter adolescentes lá no interior do Maranhão, nos lugares mais distantes desse país, que vão ser o adolescente trabalhador. Então isso é um adolescente, são adolescências de fato. A gente vai ter os adolescentes que são solitários, que às vezes a gente não para pensar e eles estão abrigados dentro de instituições porque eles não têm vínculo familiar algum, né? Estão esperando uma adoção que não virá, que a gente sabe que é muito difícil. Quantos por cento dos adolescentes que têm vulnerabilidade e abandono familiar, eles são adotados? Sempre é escolhido a criança pequena. Então, assim, a gente vai ter adolescências solitárias. Mais do que nunca a gente observa adolescências depressivas, adolescências religiosas, e eu acho que é importante a gente tentar fortalecer, mas isso é o ideal, fortalecer espiritualidade, religiosidade, engajamento social. Mais do que nunca a gente está vendo, e isso tem incomodado muito algumas pessoas adultas, quando eles veem que adolescentes estão se engajando em movimentos sociais que são interessantíssimos, que é proteção do meio ambiente, e aí a gente escuta muito frequentemente falas da ordem de que isso é uma pirralha, que ela devia estar na escola. Então a gente tem, de fato, adolescentes que estão engajados socialmente, que ele está lutando para que a praça lá do bairro dele, lá do Coroadinho, funcione melhor e seja um ambiente de modificação do contexto social onde ele vive, né? Então, as adolescências são múltiplas e a gente não tem dúvida disso. E a gente não deve somente constatar isso, a gente deve fortalecer e tentar
fazer com que esse adolescente se engaje mesmo, que participe de grupos sociais, que sejam producentes, que produzam principalmente modificação dentro de um contexto biopsicossocial que é tão adverso frequentemente, né? E aí, no meio de múltiplas adolescências, entre aquele adolescente que estava trabalhando, aquele adolescente que estava estudando, aquele que estava frequentando a igreja, aquele que estava solitário, de repente surge um contexto que é o que a gente pensou em discutir hoje, que é uma pandemia onde cada um tem que ficar na sua bolha, isolado, distante, porque é uma medida de segurança. Nesse momento, o que foi provocado é que a gente tem que ficar, de fato, em casa, a gente tem que proteger, não só é um autocuidado, mas é um cuidado e um mínimo de empatia que se tem com o próximo, né? É dizer assim, eu sou um adolescente, mas meu grupo é de baixo risco, eu não vou ter nada, mas eu volto para casa e meu avô mora comigo. E a gente sabe que a habitação brasileira é uma habitação precária. A gente estava falando, e a gente, às vezes, se pega falando durante algumas explanações, pensando na nossa vivência, que é onde eu consigo ter um quarto para as duas filhas dividirem, mas eu escuto frequentemente, atendendo no serviço público, que no mesmo quarto dorme toda a família, né? Então, assim, como é que eu vou me colocar dentro de uma bolha? Como é que está me sendo pedido agora que eu não posso mais jogar bola na rua? Era a única coisa que eu fazia. Eu não vou mais para a escola, era só lá que eu almoçava, né? As escolas de tempo integral que foram muito implantadas ao longo desses últimos 6 anos, né? Então, é lá que eu almoçava e agora eu não tenho isso, né? Então, estar nessa bolha pode ser que seja, certamente, para algumas famílias, se não para todas, foi um momento de muito distanciamento. Então, eu acho que e de muito sofrimento, porque houve perdas de questões relacionadas à dignidade humana mínima, era alimentação. Se a gente estiver pensando na grande maioria da população do nosso estado e na grande maioria da população brasileira, a gente está falando de adolescentes que se alimentavam na escola, que não lanchavam antes de ir, porque tinha o lanche, não tinha o café da manhã para eles, né? E, de repente, tudo isso foi perdido. E, além disso, do ponto de vista psíquico, foi perdido uma coisa que é fundamental para a adolescência, que é pertença, é grupo social. Se eu estou numa bolha, eu não posso abraçar. Se eu estou numa bolha, eu não posso fazer parte desse grupo social. E aí as consequências são vivências de ansiedade, de angústia, de depressão, né? E além disso, claramente, pensar no contexto de pandemia, que a gente tem um abismo, e no meio desse abismo, a gente vai ter consequências que vão perdurar décadas, né? Tem os adolescentes que conseguiram se conectar a essa tecnologia que nós estamos usando agora, por exemplo, mas tem os não conectados. E esses adolescentes não conectados, eles não conseguiram sequer participar de um grupo de WhatsApp onde eu podia falar, gente, hoje eu estou mal, hoje eu estou triste, né? A grande realidade é que a maioria dos nossos adolescentes, embora a gente esteja falando de uma geração que seria a geração Z, que é uma geração que já nasce dentro da tecnologia, nascer na tecnologia num país desigual como o nosso implica dizer que olhar para o lado e no bairro vizinho todos têm tecnologia e no meu eu não consigo pagar. Simplesmente, ainda mais num contexto onde cada um está na sua bolha e a gente vivencia uma maior crise financeira e econômica que o país já teve, desde a maior até do que a do início do século XX. Então, a gente, certamente, ter o celular não implicava em ter conexão, né? Então, a gente criou um abismo maior do que ainda já existia, porque as escolas que conseguiram dispor de alguma teleaula, né? Na verdade, foi impossível para as crianças e para os adolescentes não conectados socialmente, né? Então, tudo isso é algo que a gente deve pensar e fazer uma reflexão crítica das consequências que isso tudo vai gerar nas próximas gerações, nas próximas décadas, né? E aí, no meio disso tudo, eu peço desculpa, porque às vezes eu sou um pouco crítico em relação a algumas situações, e aí eu acho que é válido a gente discutir adolescências dentro de um contexto geral e amplo, né? Não adianta eu me reduzir apenas a entender que foi o que exatamente Isabela fez muito bem, que foi importante a gente pensar de uma forma
forma geral, né? É entender que o adolescente não é simplesmente um ser que tem que estar compreendido entre tal idade e tal idade, né? E aí, no meio disso tudo, surgiram demandas da ordem, estude porque o Enem vai chegar, né? E aí, mais do que nunca, surge essa ambivalência, esse abismo enorme, enquanto alguns não têm sequer um pouco de bateria, e a bateria aí é uma coisa metafórica, no sentido de dizer assim, eu não tenho sequer energia porque só me restou uma xícara de café, outros têm livros, milhões de computadores, conseguem participar de teleaula, estão engajados, e aí a gente vai viver mais ainda um adolescente que pode vivenciar esse sofrimento porque eu me sinto injustiçado. Eu acho que a maior dor desses adolescentes no contexto de pandemia é a injustiça. Como é que se marca um Enem se eu não. Gente, ainda não começou meu terceiro ano, ainda não tive aula de fato, né? Então, pensar do ponto de vista psicossocial o que esses adolescentes estão vivenciando implica ser fundamental pensar o que foi que nós provocamos neles, né? No sentido de dizer assim, não, a vida continua, né? E daí, né? Quando esse daí dói bastante, porque a gente está falando de adolescentes que simplesmente não estão estudando porque não querem. A gente está falando de adolescentes que não estão estudando porque só tem o café preto mesmo no café da manhã e eles não vão conseguir se concentrar mesmo quando eu entrego um celular para eles. E além disso tudo, surgem questões relacionadas aos outros aspectos, né? Dentro do contexto de pandemia, o medo nos ronda, eu não consigo ter pertença total, eu só posso olhar por uma fresta. Então, esse adolescente que precisa muito de engajamento social, de repente, ele está distante de tudo, de todos. Ele não consegue ter fortalecido o seu grupo social mais próximo, os seus amigos não estão mais do lado dele, os pais, na maioria das vezes, não conseguem parar de trabalhar, embora tenha sido dito, fique em casa, né? E a gente tentou ao máximo, e eu acho que isso era o recomendado, o ideal e o correto a ser feito sempre, né? Mas, infelizmente, algumas profissões, algumas pessoas ou se iam para a rua, ou então não ia ter o que colocar minimamente na mesa dos seus filhos, né? E isso é a grande maioria da população do nosso estado. Viver num contexto de pandemia para o adolescente é viver num contexto de extrema imprevisibilidade, é não saber o que vai acontecer amanhã. Né? A adolescência precisa de previsibilidade. A gente pensa muito que o adolescente é algo impulsivo, tudo dá certo, o adolescente topa tudo. Não, ele quer saber se amanhã vai ter aula ou não. Ele precisa saber se amanhã ele vai poder contar com o João, que é o melhor amigo dele. Se ele vai, eu estou com esse problema aqui em casa, minha mãe me chamou a atenção de uma forma tão grosseira, eu quero conversar, desabafar com minha professora. Então, assim, e aí eu não tenho previsão de quando isso vai passar, né? E aí lidar com imprevisibilidade num contexto como esse, sem dúvida, é algo que traz muita angústia, né? E a gente tem que pensar também que o processo de pandemia é um processo onde as violências podem ser exacerbadas, né? É quando a gente vai ter que constatar e vivenciar, de fato, com os nossos medos e angústias. É a hora que o pai, a mãe e os 3 filhos, eles vão ficar em casa. E o filho adolescente que usava cannabis só quando ia para a escola, ele vai dar um jeito de comprar cannabis e usar em casa. E o pai, como é que vai enfrentar isso, né? Então, a gente sabe, já tem vários estudos apontando que o contexto de pandemia exacerbou a documentação e notificação de violência doméstica contra crianças e contra adolescentes. A vivência de luto é outra coisa que é importante a gente pensar. O adolescente vive numa fantasia de que não vai morrer nem tão cedo. A morte é algo visto como distante, não faz parte do agora, não vai acontecer comigo. De repente, a pandemia impõe a eles a contemplação do luto, a contemplação de que eu posso perder meu avô, de que eu perdi minha colega, porque embora tenha se vendido a ideia de que a criança e adolescente não são um grupo de risco, todos os dias eu atendo na clínica crianças e adolescentes que perderam algum parente, adolescente que perdeu um amigo. E aí, a vivência do luto na adolescência é uma situação que traz um impacto enorme, porque eles têm a fantasia de que a morte é algo distante que não vai acontecer. E quando eles têm que contemplar e vivenciar esse luto de uma maneira aguda, é difícil para essas pessoas, para esse grupo social específico, certo? Então, eu acho que é fundamental a gente pensar o que Isabelle veio falando, o que Nelma falou, de que a gente
passou por um momento, está passando por um momento de precipitar muito sofrimento psíquico nesses adolescentes, e aí a gente tem que fortalecer e entender que as situações mais comuns que a gente vai observar do ponto de vista de sofrimento psíquico é uma reação aguda ao estresse, são adolescentes que estão evoluindo com medo intenso, com sensação de desamparo, com sensação de entorpecimento, com esquiva, eu não quero mais sair de casa, ou então quando eu queria sair muito, mas eu fico vindo na minha cabeça toda hora que eu vou pegar essa doença e vou levar de volta para os meus pais, será que eu devo ou não ir para a escola? Então, a ambivalência, a angústia faz parte desse contexto, a gente tem que ficar muito atento, e aí eu concordo exatamente com o que Isabelle falou, a gente tem que fortalecer nossa rede de atenção psicossocial, porque é maior do que a pandemia de Covid-19, vai ser a pandemia relacionada a transtornos mentais. A gente já está experimentando isso e não ter vaga para atender uma demanda enorme de crianças, de adolescentes que sofrem psiquicamente, que desenvolvem transtornos mentais graves por um momento que é não ter contato social. É muito comum nesses adolescentes a evolução com transtorno de estresse pós-traumático, então a gente precisa ter dispositivos de saúde que sejam acolhedores, não é simplesmente que sejam atendedores. Atender não significa acolher, então que a gente, e esse momento eu acho que é fundamental quando o Departamento de Atenção à Criança e Adolescência da SES encontra um tempo para discorrer, para discutir sobre o que fazer nessa semana do adolescente, eu acho que é pensar, a gente vai precisar de fato, a gestão está pensando, num primeiro momento eu precisava de leitos de UTI, eu precisava de respirador, e se movimentou para isso. Agora a gestão precisa se preparar, nós precisamos de cuidadores que saibam acolher pessoas em sofrimento psíquico, principalmente infância e adolescência, porque as nossas crianças e nossos adolescentes vão ser o futuro dessa nação. Eu sei que parece uma coisa meio de... todo mundo fala isso, que é o futuro da nação, mas, de fato, talvez a nossa geração, que é uma geração X, falhou em alguns pontos, né? E por isso a gente tem que pensar muito que os nossos adolescentes estão aqui, seria essa geração Z, né? Onde o contexto dele, têm uma mobilidade múltipla, múltiplas realidades, eles estão engajados, eles são nativos digitais, o comportamento deles, eles têm uma identidade fluida, eles são realistas, são ativistas mais ponderados, né? Eles buscam o consumo da verdade, está aí o medo enorme de algumas pessoas que propagam fake news, né? Porque essa adolescência, sem dúvida, vai ser a adolescência que vai poder modificar. E aí, como Jaqueline está falando, depois dessa geração, os nascidos depois de 2010, ainda são muito mais. A geração alfa é uma geração totalmente engajada, ela já chegou dentro da tecnologia, né? Eles não conseguem mais sequer vivenciar ou experimentar qualquer coisa, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante a gente pensar o quanto o abismo social existe dentro do nosso estado. Eu trabalho em dois momentos, né? No sentido de pensar, talvez essa geração nós tenhamos que adaptar para saber, assim, será que de fato o mundo inteiro vive essa divisão de gerações? Até que ponto nós estamos com adolescentes que nasceram entre 95 e 2010, que de fato essa geração nasceu dentro de um acesso, de um consumo da verdade. Se ele nasceu lá em São Vicente de Ferre, lá no interior, no povoado de Balsa, como foi que ele acessou tecnologia? Como é que esse menino que nasceu e tem a mesma idade da minha filha, que não sabe se locomover direito dentro da escola sem ter um material digital, porque ela precisa disso dentro da escola, que é tudo informatizado, mas ao mesmo tempo, lá no povoado do Batavo, no interior de Balsas, a 800 quilômetros de São Luís, a gente não vai ter essa tecnologia. Então, a gente vai ter que encontrar formas de fato, pensar nessa geração. Mas eu acho também que a gente, embora pode parecer que eles são mais difíceis de lidar, talvez a gente não tenha manejo, Jaqueline, de lidar com essa geração, que é uma geração que acessa de uma forma diferente, a gente não consiga compreender, daí sendo fundamental o que você pontua. A gente precisa criar pontes, né?
quanto mais a gente ficar falando, meu avô já dizia, no meu tempo, eu estou dizendo de novo, no meu tempo não era desse jeito. Eu acho que no momento agora é da gente pensar assim, será que nós, enquanto geração X, enquanto geração Y, não falhamos um pouco? Desculpem pelo próximo slide, mas eu acredito que a gente falhou no sentido que nós elegemos uma pessoa que falou isso, né? E aí a minha esperança é que essa geração Z, que essa geração Y, não cometa esse mesmo erro. Então, assim, de fato, mesmo com todas essas adolescentes em sofrimento no meio dessa pandemia, a minha esperança é que eles tenham uma identidade para sair de um momento que a gente está vivendo mais ou menos assim, sem flores, e que eles tragam um pouco de flor e de cor para essa nossa vida. Então, eu acho que discutir sobre isso é pensar, de fato, talvez nossa geração falhou no sentido de que a gente foi pouco vigilante, pouco atento, acreditamos muito em coisas que não eram reais, e eu não quero ser aquele entusiasta bobo ou tampouco aquela pessoa que acredita que simplesmente eles vieram para mudar, mas eu quero ser sempre aquela pessoa que vai ter esperança de que essa geração seja diferente, que não erre como nós erramos a ponto de chegar a um momento político como o atual, né? Eu queria agradecer a todos. Eu acho que esse momento é um momento em que a gente plante mesmo essa semente, que as outras pessoas que estão participando desse momento de discussão na telesaúde sejam propagadores, que eles continuem discutindo isso. Como o luto o que esse contexto de pandemia traz de tão grave para essas adolescências, o que são essas adolescências, aprofundar isso. E eu acho que o fundamental é que, além de serem plantadores dessa esperança, que nós também, enquanto, embora eu não faça parte da gestão, mas que a gestão, no momento que percebe isso, se mobilize e articule junto com movimentos sociais serviços para acolher esses adolescentes. Porque se a gente não tiver serviço, a gente pode estar caminhando para uma geração meio perdida. Eu digo sempre o seguinte, o país mais capitalista do mundo, que visa o capital de todas as formas, que é o norte-americano, ele pensa o seguinte, eu digo assim, João é meio socialista, meio comunista, que virou moda agora, então vamos pensar assim, vamos pensar como um americano típico, nativo. O que é que ele pensa? Eles têm estudos para pensar o seguinte, olha, se eu não invisto na primeira infância, se eu não invisto na saúde mental do adolescente, esse cara não vai trabalhar e vai depender do governo. Eu não quero isso no país liberal. Então, até os liberais, os mais liberais possíveis, eles não são socialistas nem comunistas, eles pensam assim, eu tenho que investir na saúde mental da infância e da adolescência, porque eles vão produzir. Se eu estou pensando do ponto de vista de produção, seja por esse viés, se alguém quiser pensar assim, vamos investir na primeira infância e vamos ter, na adolescência, vamos ter dispositivos de saúde para acolhê-los e evitar que eles padeçam de sofrimento psíquico intenso. Eu falo muito e já passei do meu tempo. Obrigado.